Olá, hoje é sábado, 1º de abril, e eu vou gravar o terceiro vídeo da semana. O primeiro vídeo, na segunda-feira, foi sobre a parte da introdução, notícias históricas. Então, falei um pouco de samaritanos, nazarenos, publicanos, fariseus, ou seja, para as pessoas se situarem um pouco, né? É preciso conhecer os povos da época para entender melhor as passagens. Bom, esse foi o primeiro vídeo da semana, na segunda-feira. Aí gravei o segundo e este é o terceiro. E eu vou... Qual vai ser o título desse vídeo? Muito interessante. Prestem atenção, muito interessante. O título do vídeo vai ser Reflexões sobre excelente publicação que vi no Facebook. Precisamos urgentemente nas casas espíritas. É uma publicação que eu vi no Facebook e da qual eu gostei muito, né? Infelizmente não está assinada, não sei quem escreveu, mas eu dou os parabéns, muito boa. Abaixo tem uma frase de Leon Denis, mas pelo jeito que eu li, acho que só a frase é do Leon Denis, né? Bom, mas de qualquer modo é uma publicação muito boa que permite reflexões muito importantes sobre o centro espírita. Então vamos lá. Precisamos urgentemente nas casas espíritas. Menos festividades e mais tarefas na assistência social. Ninguém está falando que não é permitido fazer festas, mas o objetivo da casa espírita, o objetivo do centro espírita não é festa. O objetivo é, como diz aqui, a assistência social. É a prática do Evangelho de Jesus. É o ensino do Evangelho de Jesus. E no Espiritismo, como em outras igrejas, infelizmente as pessoas estão fazendo com que haja um ambiente de salão de festas. E não é por aí. As obras básicas não ensinam isso. Jesus não ensina isso. Menos autoridades e mais irmandade. Existe a recomendação de disciplina. Então é claro que deve haver um pouco de autoridade, ou às vezes bastante. Mas a autoridade, estudando o Espiritismo, estudando os ensinamentos de Jesus, nós percebemos que a autoridade, ela provém do intelecto e da moral, né? A autoridade realmente, a autoridade de verdade, a autoridade que funciona com os espíritos superiores, é a autoridade natural. É a autoridade baseada no intelecto, no conhecimento e na moral. Ou seja, quem pede para fazer aquilo que ele ou ela mesmo faz, né?
Então, menos autoridade e mais irmandade. Menos imposições e mais simplicidade. Não se deve impor nada. Deve haver um ambiente, claro, deve ter regras baseadas no Espiritismo, nas obras básicas, nos Evangelhos de Jesus. E as pessoas devem conhecer essas regras, né? E se basear na exemplificação dos dirigentes, né? Aí tudo funciona com simplicidade. Porque é mais simplicidade no comportamento cristão, né? É o comportamento cristão. Então não vai ter dúvida, as pessoas estão exemplificando com base em Jesus. Menos cursos e mais estudo. Interessante. Não deve haver curso? Claro que deve, né? Mas na realidade as pessoas devem encarar como estudo, né? Primeiro, deve ser as obras corretas, a principal delas, o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, o estudo do livro dos Espíritos deveria haver em todos os centros espíritas e infelizmente na maioria não há. Aqui está falando menos cursos e mais estudo. Por quê? Porque tem gente que faz curso só para falar que tem o curso, né? Mas não é um estudo comprometido com a vivência, né? É preciso estudar para entender e vivenciar. Menos tratamentos espirituais e mais evangelização. Ah, então não é para ter tratamento espiritual? Claro que é, né? Mas em primeiro lugar deve haver evangelização. Porque esse é o motivo porque há pessoas que ficam a vida inteira fazendo tratamento espiritual. E os centros permitem. É um erro isso. Eu não permitiria. É um erro. Porque a pessoa que fica a vida inteira no tratamento espiritual é uma pessoa que não se esforça, né? É uma pessoa que quer milagre, né? E quando ele diz aqui mais evangelização, isto inclui o estudo, né? A pessoa estudar o Evangelho e a pessoa se esforçar para ter uma conduta, ter atitudes, para ter um comportamento na vida de acordo com o Evangelho, um comportamento baseado no Evangelho. Menos brilho e mais iluminação. Há pessoas que querem brilhar, embora elas não admitam, é uma falsa modéstia, né? Mas eu vou dar alguns exemplos. Que eu nunca concordei, porque eu estudo já faz tempo as obras básicas, o Evangelho. Muitos palestrantes, né, vêm de cidades distantes. Não tenho nada contra isso. Mas eles querem ficar em hotéis chiques, né? São palestrantes que usam terno, né? Então, há pessoas que podem estar achando estranho eu falar isso, né? Mas não é estranho. É estranho existir isso. Pensem, Jesus faria isso? Se Jesus viesse nos dias de hoje, ele usaria terno, ele iria querer um hotel 5 estrelas, né? Um hotel chique. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, né? Então é necessário
Como já disse acima, é necessário simplicidade, né? E como diz aqui, menos brilho e mais iluminação. E a iluminação vem de outra coisa que já foi falada, que é a autoridade intelectual e moral. Menos professores e mais aprendizes em comum. Professores pode haver? Né? Pode haver, mas o professor vai ser aquele modelo de estudo e de prática, e de vivência, de estudo e vivência do Evangelho. E aprendizes em comum por quê? Porque o centro espírita deveria ser, não é infelizmente, deveria ser uma comunidade, uma reunião de pessoas, baseadas no Evangelho de Jesus, tanto para o estudo como para a prática. Menos cargos e mais humildade. O centro espírita não deveria ter cargo, né? Por exigências da justiça, da lei, de cartórios, né? Tem que ter lá um presidente, um diretor disso, diretor daquilo, mas isso deveria ser nada mais que uma exigência burocrática, né? Mas não, as pessoas têm aquele: eu sou presidente, eu sou diretor, né? Tá faltando evangelho para essas pessoas. Tá faltando humildade. Menos formulários e mais aperto de mão. Não tem que ter formulário. Formulário do quê? Como eu acabei de dizer, existem algumas exigências pela lei, né? Porque o centro precisa ser registrado, reconhecido, mas o centro espírita deve se basear nos ensinamentos da codificação, né? Codificação feita por Kardec, e nos ensinamentos de Jesus. Menos tipos de passes e menos tipos de passes e mais simples imposição de mãos. Essa é uma das coisas mais simples e que o pessoal complica, né? Pelo que eu conheço, né? Existe o Edgar Armon, né? Da Aliança. E eu não estudei muito porque a Aliança ela deturpa o espiritismo, né? Embora eles sejam bons, não estou dizendo que não são, mas eles deturpam o espiritismo. Então, Aliança não é espiritismo, né? Por quê? Porque eles ensinam, hoje com certeza deve ter outras vertentes, né? Eu estou citando a que eu conheço, que eles ensinam muitos tipos de passes. E na realidade, Jesus, que é o nosso mestre, que é o governador do nosso planeta, né? Jesus apenas ensinou a simples imposição de mãos. O Espiritismo, também a codificação feita por Kardec, também ensina a simples imposição de mãos. A pessoa que faz diferentes tipos de passes, pessoa que mexe a mão, né? Ou seja, uma pessoa que não tem conhecimento e, consequentemente, está em desacordo com Kardec, com Jesus. Menos aplauso e mais reflexão, né? Essa eu nem vou explicar. É o que eu tô reflexão é o que eu estou fazendo até agora, né? E menos aplauso e mais reflexão. Menos apostilas e mais Kardec.
Também esse ponto é muito importante. Eu sou professor de língua portuguesa. Eu sei que se nós pegarmos um livro e escrevermos sobre esse livro, principalmente resumindo, não é mais o mesmo livro, né? E as obras de Kardec, que são obras divinas, o Livro dos Espíritos é um livro filosófico, né? E todas as outras obras são muito importantes também, né? São livros sobre os quais não deveria haver apostila, né? Porque a pessoa, estudando por apostila, ela perde a perda de conhecimento, perda de significado. Então, menos apostilas e mais Kardec. As obras básicas devem ser estudadas do jeito que Kardec publicou, na íntegra. Menos elite e mais povo, o que está de acordo com os evangelhos. Com a codificação. Menos estrelismo e mais anonimato, o que tem a ver com o que eu falei no começo sobre os palestrantes que querem aparecer, que brilham, né? E se nós pegarmos a vida de Jesus, Jesus não era estrela, era anônimo, né? Menos doutores da lei e mais exemplos de mansidão. Mansidão é uma coisa difícil. Eu mesmo sempre falei, se tem um sonho meu que eu não vou realizar nesta encarnação ainda, é ser manso e pacífico. E muitas pessoas falam manso, mas não seguem a codificação feita por Kardec e não seguem os ensinamentos de Jesus. Então, a pessoa fala manso, mas na realidade ela é uma pessoa muito falsa. Mais raciocínio, menos mentores e mais raciocínios em termos de fé. Há pessoas que só falam em mentor, né? E os mentores querem que nós raciocinemos por conta própria. E também nós não vamos ter bons mentores se nós não seguirmos os ensinamentos de Kardec, os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos raciocinar. É muito importante isso, porque senão a obsessão vem. Menos tratamentos desobsessivos e mais vigilância das próprias ações. Olha, está tudo ligado, né? Eu acabei de falar de obsessão. Como que a obsessão pode vir? Se nós não nos vigiarmos, se nós não vigiarmos nossas ações. Se nós vigiarmos as nossas ações, se nós analisarmos se as nossas ações estão de acordo com os ensinamentos feitos por Kardec, feitos por Jesus, e se estiverem, está tudo muito bom. Agora, se não estiverem, nós não vamos ter mentores do nosso lado, vamos ter espíritos obsessores. Menos religião e mais religiosidade. Há pessoas que estão nos centros espíritas todo dia, né? Mas não fazem nada do que está escrito aqui eu estou falando. Então essa pessoa, ela tem religião, ela tem religiosidade, né? Ela pode falar, eu sou espírita. Será que é espírita mesmo? Um espírita, que é uma religião cristã, é aquela pessoa que segue os ensinamentos, pessoa que se esforça
por se transformar moralmente, intelectualmente. Quem não faz isso, né? Uma parte para terminar, uma parte que resume tudo muito importante. Menos doutrina dos espíritas e mais doutrina dos espíritos. O espiritismo é a doutrina dos espíritos. Tanto que o primeiro livro e o livro mais importante se chama O Livro dos Espíritos. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, e no meio dessas pessoas estão dirigentes, passistas, palestrantes, muitas pessoas estão deturpando a nossa doutrina dos espíritos e estão fazendo a doutrina dos espíritas, ou seja, uma doutrina baseada na maneira com que os espíritas que não estudam e não se esforçam para melhorar, do jeito que eles entendem e estão praticando. E não é assim. Bom, estou fazendo comentários pequenos para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas eu acredito que dê para entender. E então o texto acabou, aí abaixo está escrito assim: lembrando ainda esta sábia reflexão de Leon Denis, o espiritismo será para o homem o que o homem fizer do espiritismo. Então tem a ver, claro, tem a ver com tudo, mas podemos pegar a última parte que eu falei, né? Deveria ser doutrina dos espíritos, mas transformaram em doutrina dos espíritas. Tem uma diferença muito grande, porque a doutrina dos espíritas é uma doutrina material e imperfeita, e a doutrina dos espíritos é uma doutrina divina e perfeita, tanto que tem relação com o Evangelho de Jesus, porque Jesus é o governador do planeta. Ele se identifica com Deus, né? Bom, vou parar por aqui. Agradeço por você assistir a este vídeo, né? Gostaria muito que você fizesse comentários a respeito dessas passagens, né? Desses conceitos. Então gostaria muito que você fizesse comentários, perguntas, né? Gostaria que você curtisse este vídeo, compartilhasse com outras pessoas. Gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, né? Gostaria também muito que você adicionasse minhas redes sociais. Em qualquer rede social, se você procurar pelo meu nome completo, que é o nome do canal no YouTube, você vai encontrar. Mas abaixo do vídeo eu também vou colar os links das minhas redes sociais e dos meus sites, onde eu divulgo os livros que eu escrevo e gostaria que você adquirisse. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Obrigado por assistir a esse vídeo e até o próximo vídeo.